Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 2 de Direito Administrativo. O tema é Delegação de Serviços Públicos e Agentes Delegados. Um tema fundamental. É assim, aquele tipo de assunto que, nos concursos mais disputados, separa os candidatos na hora da prova, sabe? O detalhe que pode valer a aprovação. Com certeza. E o material do professor Lessa nos propõe um desafio bem interessante. Imagina a seguinte situação. A gente entra no mesmo cartório, na mesma sala, fala com os mesmos funcionários, mas em um dia a natureza jurídica de tudo ali é essencialmente privada e no dia seguinte é praticamente estatal. Como que isso é possível? É exatamente esse portal dimensional do direito administrativo que a gente vai cruzar hoje. É uma ótima forma de colocar. A chave para entender esse portal está numa única pergunta. Quem está no comando da serventia? É um titular concursado ou um interino designado? A resposta para essa pergunta muda absolutamente tudo. Regime de responsabilidade, a forma de remuneração e até os impostos que são pagos. Ok, vamos desvendar isso. Para começar pelo início, artigo 236 da Constituição. A pergunta fundamental: o serviço de cartório, ele é público ou privado? Parece simples, mas a resposta é a base de todo o resto, né? E a resposta é: nenhum nem outro. Ou melhor, os dois. A doutrina e o STF classificam como uma natureza sui generis. A titularidade do serviço é do Estado, é uma função pública e indelegável na sua essência. Só que a execução do serviço, o dia a dia, é transferida a um particular. E como? Através de um ato de delegação. É uma gestão privada de um serviço que continua sendo público. E no jargão do direito administrativo, isso tem um nome técnico, que o caderno destaca bem: descentralização por colaboração. Mas na prática, o que isso quer dizer? Não é a mesma coisa que uma concessão de uma rodovia, por exemplo? Ótima pergunta, porque essa é a primeira confusão que um examinador adora explorar. Numa concessão, geralmente a gente tem uma pessoa jurídica, uma empresa, que venceu uma licitação e assina um contrato administrativo. Aqui, o cenário é completamente diferente. O delegatário de um cartório é uma pessoa física, sabe? Um bacharel em direito que foi aprovado num dos concursos mais difíceis do país. Não existe um contrato, mas sim um ato de delegação, um ato de provimento do Poder Judiciário. Ele não é um empresário qualquer, ele é um agente delegado. Isso nos leva a esse regime que o professor Lessa chama de híbrido. Parece até um pouco esquizofrênico, juridicamente falando. O titular gere o cartório como um negócio privado. Ele aluga um imóvel do próprio bolso, contrata os funcionários pela CLT, compra os computadores, o papel, mas a função que ele exerce é pública. Ele tem fé pública, é fiscalizado de perto pelo judiciário. Como que o direito resolve essa dualidade? Resolvendo caso a caso, com base na natureza de cada ato. E é aí que as decisões dos tribunais superiores se tornam nosso guia. Entender essa natureza de agente delegado, um particular em colaboração com o Estado, resolve uma série de questões práticas que, caem direto em prova. E aqui é onde fica realmente interessante para quem está estudando. Vamos ver as consequências práticas. A primeira que me vem à cabeça é a aposentadoria. Um juiz, um promotor, se aposenta compulsoriamente aos 75 anos. O titular de cartório, que também exerce uma função pública, ele segue a mesma regra? Não. E essa é uma pegadinha clássica. O STF, no tema 571, bateu o martelo. Por não ocupar um cargo público efetivo, o titular não se submete à aposentadoria compulsória. Ele se aposenta quando quiser, de forma facultativa. Se tiver saúde e disposição, pode continuar trabalhando aos 80, 90 anos. Entendi. A lógica é que o vínculo dele não é estatutário. Faz todo sentido. Vamos para a segunda consequência: a gestão do dia a dia. Para comprar os suprimentos do cartório, um computador novo, resmas de papel, ele precisa abrir um processo licitatório. Também não. E a lógica do STF, aqui, na ADI 2602, foi muito pragmática.
O tribunal pensou: o dinheiro que paga o aluguel, os salários, o papel, tudo vem dos emolumentos, que são a remuneração do titular pelo serviço. É o dinheiro do negócio dele. Obrigá-lo a fazer uma licitação para comprar um toner de impressora seria tratar esse recurso como dinheiro público, o que ele não é. Seria uma burocracia que paralisaria o serviço. Por isso, para a gestão interna, ele age como um empresário comum. Peraí, agora parece contraditório. Se ele não precisa licitar porque os recursos são considerados privados para fins de gestão, como que ele pode ser processado por improbidade administrativa, que é uma lei feita para agentes públicos que lidam com recursos e funções públicas? Como se resolve isso? Essa pergunta é o centro da questão. A resposta está na separação entre a gestão dos recursos e a natureza da função. Embora os emolumentos remunerem o titular e sejam usados para custear a serventia de forma privada, a função que ele exerce é indiscutivelmente pública. Ele detém fé pública. Um ato dele pode transferir a propriedade de um imóvel, validar um testamento. Portanto, se ele desvia dessa finalidade, viola os princípios da administração, ele está sim sujeito à lei de improbidade. Ele é considerado agente público por equiparação para fins de responsabilização. Ok, então o titular não licita, mas responde por improbidade. Isso me faz pensar nos riscos da atividade. Se ele comete um erro, não um ato de corrupção, mas um erro técnico que prejudica alguém, a responsabilidade é só dele? Ou o Estado que delegou o serviço também entra nessa história? Quem paga a conta? E aqui a gente encontra uma das soluções jurídicas mais elegantes do STF, que resolve um problema enorme, como bem aponta o material. Pensa na situação. Se o cartório te causa um prejuízo de R$100 mil, você processa o tabelião, que é uma pessoa física, ou o Estado, que é gigante e tem mais capacidade de pagar. O STF, no tema 777, criou o que o professor Lessa chama de dupla garantia. Gostei do termo. Como funciona? Os dois lados. Para a vítima, o caminho mais fácil e seguro. Processe diretamente o Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva, direta e primária. Não precisa provar que o tabelião teve culpa, basta mostrar o ato, o dano e a relação entre eles. Agora a segunda parte da garantia, que protege o tabelião. Depois que o Estado indeniza a vítima, ele tem o direito de regresso contra o delegatário. Mas, e aí vem o ponto, nessa ação de regresso, a responsabilidade do titular é subjetiva. O Estado vai ter que provar que ele agiu com dolo ou culpa para conseguir o ressarcimento. Fantástico! Então o cidadão tem a certeza de que será indenizado por um ente solvente, que é o Estado, e o titular tem a segurança de que não vai ser responsabilizado por qualquer erro, só por aqueles em que agiu com culpa ou má-fé. Realmente uma solução que equilibra os pratos. Exatamente. Fecha o quadro do titular, um particular exercendo uma função pública com os lucros do negócio e os riscos calculados da atividade. Ele é o dono da franquia. Perfeito. O regime do titular está claro, mas o jogo muda completamente quando ele sai. Seja por morte, aposentadoria voluntária, perda da delegação, a serventia fica vaga. O portal dimensional se abre. O que acontece nesse momento? Nesse momento, a natureza da gestão muda da água para o vinho. O Estado, de certa forma, retoma a gestão operacional do serviço. Não há mais um particular exercendo em nome próprio e por sua conta e risco. O Tribunal de Justiça designa alguém para garantir a continuidade do serviço. E aí surge a figura do interino, também chamado de responsável pelo expediente. E quem pode ser esse interino? O tribunal pode escolher qualquer pessoa de confiança? Não, de jeito nenhum. O Código Nacional de Normas do CNJ estabelece uma ordem de preferência bem rígida. A regra geral é designar o substituto mais antigo da própria serventia. E mais importante, há vedações claras para evitar imoralidade. É proibido nomear um parente do antigo titular ou de magistrados e desembargadores. É uma barreira explícita contra o nepotismo, para que a serventia não vire um negócio de família por via indireta. Entendi. O sistema tem suas travas de segurança. E aqui a gente chega na diferença que, como o caderno alerta, talvez seja o ponto mais cobrado em provas, a remuneração. O interino, que está fazendo o mesmo trabalho, no mesmo lugar, ele fica com todo o lucro do cartório como o titular ficava. De forma alguma. E essa é a virada de chave.
O interino não é o dono do negócio. Ele é um preposto do Estado, um gestor temporário. Por isso, a remuneração dele é limitada pelo teto constitucional. O CNJ fixou um subteto específico para eles, 90,25% do subsídio de um ministro do STF. Para um pouco. Vamos traduzir isso em números. Um cartório de grande movimento que fatura, digamos, R$500 mil no mês. O teto do interino hoje daria o quê? Uns R$40 mil? O que acontece com os R$460 mil que sobram? Esse dinheiro simplesmente some? Não some, ele muda de dono. Essa diferença enorme, o excedente, é receita pública. Ela deve ser recolhida e depositada numa conta específica do Tribunal de Justiça. É aqui que a frase de impacto do fichamento do professor Lessa se torna literal. A delegação privatiza a gestão, mas a vacância estatiza o cofre. O lucro, na interinidade, volta para as mãos do Estado. Nossa, é uma virada financeira brutal. O mesmo serviço, gerando a mesma receita, mas o destino do dinheiro é completamente diferente. E se o dinheiro agora é público, isso deve ter consequências tributárias, certo? Imagino que a prefeitura do município esteja de olho nisso por causa do ISS, o Imposto sobre Serviços. Sua intuição está perfeita. E o STF já analisou essa questão em 2 momentos distintos, criando outra dualidade clássica de prova. No tema 296, decidiu: o cartório com um titular paga ISS. A lógica é que se trata de um particular exercendo uma atividade com intuito de lucro. Anos depois, no tema 1048, veio a outra face da moeda. O cartório vago, gerido por um interino, não paga ISS. E por que não paga? Porque, nesse cenário, o serviço reverteu para o Estado e a receita excedente é pública. Portanto, a serventia vaga passa a gozar da imunidade tributária recíproca, aquela do artigo 150 da Constituição, que impede que a União, os estados e os municípios cobrem impostos uns dos outros. É como se, para fins fiscais, o próprio Tribunal de Justiça estivesse prestando o serviço diretamente. A prefeitura local, na prática, perde essa fonte de receita no minuto em que o titular se aposenta. Que consequência incrível! A mesma atividade no mesmo endereço, ora paga imposto, ora não paga, dependendo de quem assina os atos. E para fechar o bloco do interino, a estabilidade dele no cargo. É uma posição segura até o próximo concurso? Pelo contrário, a designação do interino é essencialmente precária, baseada na confiança do Corregedor-Geral de Justiça que o nomeou. O Código de Normas do CNJ, no artigo 71T, traz um conceito fundamental: a quebra de confiança. Isso significa que, para remover um interino, não é necessário um processo administrativo disciplinar, um PAD, complexo e demorado como se exige para a perda da delegação de um titular. Ou seja, basta uma decisão motivada da corregedoria, apontando que a confiança foi quebrada e ele pode ser substituído rapidamente. Exatamente. Se ele for desidioso, descumprir as normas de gestão ou, principalmente, não repassar corretamente o excedente ao tribunal, essa quebra de confiança fica caracterizada. A remoção dele é muito mais célere, reforçando o seu papel de mero gestor temporário e fiduciário. Certo. Vimos os 2 mundos, o do titular e o do interino. Acho que agora é o momento ideal para uma síntese, para amarrar os pontos mais importantes usando a estrutura do fichamento estratégico do material do professor Lessa. Vamos começar pela frase de impacto que você já citou e que, nossa, resume tudo. Vale a pena repetir porque ela organiza o pensamento. O titular é dono do lucro e do risco, o interino é dono do teto e do dever. A delegação privatiza a gestão, mas a vacância estatiza o cofre. Essa frase é um mapa mental do assunto. E a regra de ouro da natureza jurídica do serviço sob o comando do titular? São 3 pontos. O serviço é público, a gestão é privada e o agente é delegado. Na vacância, podemos dizer que a gestão se torna, na essência, pública também. Perfeito. Agora, revisando os pontos-chave, que são iscas de prova. Teto do interino. 90,25% do subsídio de ministro do STF. E o mais importante, o que sobra, o excedente, vai para a conta do Tribunal de Justiça. Não fica com o interino. Nepotismo. É uma barreira dupla, o que é importante.
É vedado. Tanto na designação do interino não pode ser parente do antigo titular ou de magistrados, quanto na contratação de funcionários pelo próprio interino. Ele não pode chegar lá e contratar a família toda para trabalhar no cartório vago. A moralidade administrativa corta dos dois lados. E para não esquecer jamais, o ISS. A regra de ouro da tributação. Titular paga. Interino, por estar representando o Estado, não paga, em razão da imunidade tributária recíproca. Então, o que tudo isso significa para quem está se preparando? Qual é a grande lição aqui? Significa que a chave para resolver a maioria esmagadora das questões é entender essa dualidade. Titular versus interino. O examinador adora explorar as diferenças entre os regimes. O titular age em nome próprio, é o dono, assume os riscos do negócio e, em contrapartida, fica com o lucro. O interino age como um preposto do Estado, um gestor temporário com poderes e remuneração rigidamente controlados. São dois universos jurídicos distintos para a mesmíssima atividade. É a diferença exata entre ser o dono da franquia e ser o gerente nomeado pela matriz depois que o franqueado foi embora. As responsabilidades, os direitos e principalmente os ganhos são completamente diferentes. Uma analogia perfeita. E para nossa reflexão final, o material do professor Lessa traz uma conclusão interessante sobre o que esse regime de interinidade nos ensina sobre o Estado. Sim, se a gente conectar isso a um quadro maior, o regime da interinidade nos ensina algo fundamental sobre a administração pública. Ele reforça que a essência do serviço notarial de registro é e sempre será pública. O titular concursado tem a prerrogativa do lucro pelo mérito da sua aprovação e pelo risco empresarial que assume. Mas quando ele sai, essa essência pública vem à tona com toda a força. O interino é um guardião temporário, um gestor de recursos que não são seus, o que reforça na prática os princípios da moralidade, da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público. Dominar essas regras é entender onde o rigor do direito administrativo se manifesta com sua maior intensidade. Uma ótima reflexão. O interino é a prova viva de que o serviço, em última análise, pertence ao Estado e à sociedade, e não à pessoa que o exerce. Exatamente. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o sistema avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Até a próxima!